não temos, incrível que pareça, né? Não tem como, era impossível, nós não temos nenhuma pregação puritana gravada, né? Nem em vídeo e nem em áudio. Ainda assim, os historiadores reconhecem que não houve na história da igreja, exceto talvez a igreja primitiva, uma galeria tão grande de pregadores na história da igreja como foram os puritanos. Nós não estamos falando dos seus livros, né? Nós estamos falando das suas pregações, da forma como eles pregavam, da visão deles sobre pregação e do efeito das suas pregações, né? O Leonard Hickey, quando ele abre esse capítulo de número 6, ele abre o capítulo contando um exemplo do que ele tem como um exemplo clássico de pregação puritana, do puritano Lawrence Chatterton. Lawrence Chatterton, ele é praticamente um dos primeiros puritanos lá, né? E o exemplo que ele dá é que o Lawrence Chatterton foi pregar certa vez no interior, e as pessoas ouviram falar que ele ia para lá, né? Então as pessoas correram para poder ouvir a sua pregação. E ele pregou durante 2 horas o seu texto, né? Imagina aí você sentar para ouvir alguém pregando durante 2 horas. E esse cara pregou, Lawrence Chatterton, durante 2 horas, e aí ele viu que estava muito avançado na pregação, e ele se pediu desculpa aos irmãos, e ele foi terminar de ir para a conclusão, quando o povo começou a dizer, não, pode continuar pregando, pregue mais, a gente quer que você pregue, continue pregando o texto. Então ele foi instado pela multidão a pregar durante mais de 2 horas num culto. Imagina aí, o pregador, né, ele está pregando durante 2 horas, e o pessoal quer que ele continue pregando durante mais de 2 horas. E o incrível é que isso não é um episódio separado, né? Isso é um episódio comum na visão puritana. Isso acontecia muito mais do que esse episódio específico. Não simplesmente pela duração, né? Porque é um sermão grande, mas é porque é um sermão com poder, é um sermão bíblico, né? Um sermão que faz com que as pessoas queiram ouvir cada vez mais aquilo que o Senhor está falando por meio da pregação. Temos vários outros exemplos, como por exemplo do John Flavel, que é um dos que eu mais gosto, né? É aquele quando os puritanos eles foram banidos dos púlpitos, né? Em 1662, e muitos puritanos eles foram proibidos de pregar fora da igreja anglicana. Então eles geralmente pregavam de madrugada, pregavam nos cemitérios, pregavam em florestas, e o John Flavel foi um desses que uma vez, ele pregando escondido na floresta para uma multidão de pessoas, a polícia apareceu meia-noite lá, e aí todo mundo saiu correndo, e aí algumas pessoas foram presas, alguns irmãos foram presos, né, pela polícia, e John Flavel correu para outra floresta, que já estava planejado pelos irmãos, né, e aí os irmãos que conseguiram escapar da polícia foram para o outro lado da floresta, e ele continuou a pregação de onde ele parou, e ele terminou a pregação. Então, você percebe aqui o amor que eles têm à pregação, não simplesmente dos puritanos pregadores, dos ministros, mas do povo puritano, né? Eles não estavam nem aí se a polícia apareceu ou não, eles já tinham o plano B para poder o sermão continuar e eles terminar a pregação. Outro exemplo muito bom que eu gosto é o do Christopher Love. Christopher Love foi um puritano que morreu jovem, né? Morreu, se eu não me engano, com os seus 29, 30 anos, e no dia da sua execução, ele foi executado. E no dia da sua execução, uma das pessoas que participaram lá, que foram para lá para ver ele morrer, era um homem ímpio que odiava as pregações do Christopher Love. Ele tinha raiva, ele odiava a forma como o Christopher Love pregava, e ele foi para aquele dia para ver ele sendo executado. E antes do Christopher Love ser executado, ele deu uma palavra, ele pregou ali sua última mensagem, fez uma oração, e esse ímpio se converteu na última pregação de Christopher Love. Ele foi lá para ver o cara morrer, né? Ele estava com vontade de ver o cara morrer. Mas, por meio da última pregação do Christopher Love, esse cara se converteu. Então, são muitos exemplos, né? Se a gente for citar aqui exemplos de pregação puritana, a gente vai passar a noite toda aqui falando, né? Tem outro exemplo que eu acho muito legal também, é o do Oliver Cromwell, quando ele vai pedir para o John Howe pregar um sermão. John Howe era um puritano muito conhecido na época, ele era capelão do Oliver Cromwell. E aí, quando ele estava prestes a subir ao púlpito para pregar, nos últimos minutos, o Cromwell chamou ele e trocou o texto da pregação. Não, você prega nesse outro texto, porque o Cromwell queria testar ele, né? Aí o John Howe pegou esse outro texto e pregou durante 2 horas, na presença ali da multidão, né? Trocou o texto de última hora e o cara conseguiu desenrolar uma pregação, uma mensagem estruturada, durante 2 horas, num texto que foi dado de última hora. Então você percebe que esses caras, eles são destacados, não tem para onde correr. Quando se fala de
puritano, você está falando de pregação. Você está falando de homens e mulheres que amavam ouvir pregação, que davam a sua vida pela pregação, que se entregavam pela pregação e que entendiam que a pregação é o maior chamado que um homem pode ter aqui na terra.